Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória facultativa de Santa Teresa Benedita da Cruz, a conhecida como Edith Stein. Santa Teresa Benedita da Cruz, carmelita, de origem judaica, pagã, mas ainda com grandes virtudes no início. Santa Teresa foi ensinada pela sua mãe o judaísmo, as práticas judaicas, e no início ali da sua adolescência, Santa Teresa, então, Edith Stein, resolveu abandonar as práticas religiosas. Não como muitos, que recebem o crisma e de repente abandonam a igreja. Não, Edith Stein estava procurando a verdade. Ela abandonou as práticas judaicas porque queria conhecer as verdades. Uma mulher que queria conhecer a verdade. E nesse processo de conhecer as verdades, ela se matriculou na universidade. A mulher era poderosa, não financeiramente, mas uma grande mulher, gênio intelectual. Se matriculou na universidade e cursou 3 cursos simultâneos, O curso de filosofia, o curso da língua alemã e o curso de história. Por quê? Porque Teresa Edith Stein tinha um grande desejo de conhecer a verdade. Aquela mesma pergunta que fez Herodes: o que é a verdade? Edith Stein estava procurando. E começou então, foi secretária de um grande filósofo, Edmund Husserl, que tinha como a sua filosofia a fenomenologia, que era voltar às coisas verdadeiras, às coisas de verdade. Mas isso não tem nada de cristianismo. E ela, como uma grande filósofa, e se nós lembrarmos, existe um outro grande filósofo cristão, Agostinho, que também se converteu porque estava procurando a verdade.
abrindo um parênteses, né? Como muitas pessoas falam, não, você não pode estudar, senão você vai perder a fé. Pelo contrário, se você de fato estudar verdadeiramente, você vai se converter. Se você for um pouco sincero nos seus estudos, você vai se converter. Agora, se você colocar o estudo, né, que vai estudar do seu jeito, o que você gosta, aí sim, você vai abandonar a fé. Mas o estudo só tem uma coisa: conhecer a verdade. E Edith Stein, então, procurando a verdade, se tornou uma grande filósofa, né, ali com Russell. E ela, desejosa dessa verdade, foi acontecendo alguns fatos na vida dela que chamava muita atenção. Vê que não é uma mulher que está se convertendo por puro sentimentalismo. Ela não tem questão sentimental. É alguém que procura a verdade, ao ponto de depois de mudar a vida dela. Ela deixa o judaísmo para conhecer as coisas. E acontece alguns fatos de que ela pega a oração do Pai Nosso para estudar. E ela vê, começa ali a instigar dentro dela que alguma coisa está diferente. Mas ainda não se converteu. Está puramente no campo intelectual. Mas ela estuda o Pai Nosso e se torna ali, está entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E ela então resolve ser enfermeira, porque ela via que não era somente o mundo intelectual, o mundo afetivo, a vida dela deveria ser entregue para algo. E ela vai então ajudar ali as pessoas nos hospitais. Como enfermeira, se tornou uma ótima enfermeira, tanto que recebeu até umas medalhas como uma boa enfermeira. Mas ainda, até aqui, é uma pagã virtuosa. É uma pagã intelectual. E acontece outro fato. Ela entra dentro de uma igreja, na Alemanha, igreja católica, somente para conhecer as coisas culturais, né, as coisas, as imagens, a estrutura da igreja, e ela vê uma mulher entrando na igreja e piedosamente se ajoelha e reza. Isso dali fez com que ela pensasse: o que essa mulher está fazendo aí? Ela não sabia da presença do sacrário, a presença de Jesus na Eucaristia, mas nós vamos observando que alguns fatos foi fazendo com que Edith Stein começasse a se intrigar, porque ela estava vendo que a verdade estava batendo na porta dela. E um certo dia, que uma das suas amigas, o esposo dela falece, e Edith Stein vai lá para consolá-la, conversar com ela, Ana. Mas Ana já estava consolada. E Edith Stein pergunta, né, o que aconteceu, que ela já está tão tranquila, está tão serena. E Ana vai falar: agora eu encontro a cruz de Cristo. Ela deu sentido a toda a minha vida. Agora eu encontro a cruz de Cristo e ela deu sentido a toda a minha vida. Qual é a atitude normal, né? Normal, sentimental de uma pessoa que perde outra? Choro, desespero. Mas uma pessoa, Ana já estava convertida, uma pessoa que já estava convertida verdadeiramente, em pleno sofrimento, ela fala: eu encontrei a cruz de Cristo. Ela deu sentido à minha vida. E Edith Stein, então, começa de fato querer conhecer um pouco mais esse negócio
de cristianismo. Ela não é convertida ainda. Passa algum tempo, ela vai na casa de alguns amigos, os amigos saem e ela fica sozinha lá na biblioteca da casa e ela vai e encontra um livro a esmo, o livro da vida de Santa Teresa, e ela começa a ler o livro. Começa a noite e ela lendo o livro, a madrugada vai à frente e ela vai lendo o livro, de manhã cedo ela termina. Realmente é uma mulher que amava ler. Quando ela termina o livro, ela fala: eu encontrei a verdade. Encontrou a verdade porque encontrou a vida de Cristo na vida de uma santa, Santa Teresa de Jesus, carmelita. E ali então, ela encontrando a verdade, ela se converte. Compra o catecismo, compra o missal, compra ali para conhecer a verdade da igreja, e só depois que leu tudo, foi procurar o padre para pedir o batismo. Foi batizada com verdadeiramente uma fé católica, vai dar catequese, ensinar as pessoas, mas ainda algo faltava. Com 43 anos, Edith Stein, então, entra no Carmelo de Bolonha, na Alemanha. Na simplicidade do Carmelo, ela vive a verdade. O Carmelo começa a ser perseguido na Alemanha, os nazistas, com um grande ódio à fé e grande ódio aos judeus, estão querendo matar todos. As irmãs, então, resolvem mandar ela para a Holanda, mas os nazistas também chegam na Holanda e, por ódio à fé, no dia 9 de agosto, matam, prendem, dia 7, prendem Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz. No dia 7, prendem e levam ela para o campo de concentração. No dia 9, ela morre numa câmara de gás. E o que essa santa tem para nos ensinar com esse desejo da verdade? Hoje nós vivemos em um mundo que quer pregar um certo sentimentalismo. A minha verdade, o meu subjetivismo, o que eu gosto, meu corpo, minhas regras. Nós estamos cada vez mais com uma cultura de que eu faço o que eu quero e não o que é verdade. Porque se de fato nós procurarmos a verdade, ela vai nos converter. Se sinceramente buscamos o Cristo crucificado, e isto que fez com que Edith Stein se convertesse, porque viu Cristo crucificado na vida de Teresa da Cruz, Santa Teresa de Jesus, ela viu Cristo ali e ela então se converte. Uma verdadeira conversão não vem através de um sentimentalismo. Uma verdadeira conversão vem do confronto da nossa vida com a cruz de Cristo. Em aceitar a cruz de Cristo. Hoje tem uma certa, um abandono, uma rejeição ao sofrimento, à cruz de Cristo. Mas se nós abandonarmos a cruz, quem nós somos? O que eu sou? Que verdade que eu conheço? Nenhuma. A verdade liberta, a verdade de Cristo. A única verdade que dá sentido à nossa vida. Tem um dos escritos de Edith Stein que ela fala: o mundo está em chamas. Isso porque estava acontecendo várias guerras. O mundo está em chamas e o incêndio poderia pegar também nas nossas casas. O mundo, de fato,
em pleno século XXI, ano de 2022, está em chamas. Está um caos. E essas chamas podem pegar também as nossas casas. Pode pegar você também. Mas, acima de todas as chamas, ergue-se a cruz de Cristo, que não pode ser queimada. Ergue-se a única verdade que não pode ser negada. A cruz é o caminho que conduz a terra ao céu. Quem abraça com fé, com amor, com esperança, é levado para o alto. Quem abraça com fé, com esperança e com amor, é levado para o alto. Santa Teresa conheceu a verdade e foi capaz de entregar a sua vida por causa dessa verdade. A verdade que é uma única pessoa, Cristo. Conhecê-lo nos liberta. Conhecê-lo faz com que nós despojemos de nós e abracemos a cruz da nossa vida. Que Santa Teresa, Benedita da Cruz, interceda por nós. Em um mundo em chamas, que nós tenhamos sempre a cruz de Cristo na nossa vida. Não é sentimentalismo, é uma verdade. E precisamos conhecer esta verdade. Quando conhecemos, tudo na nossa vida tem sentido, como diz Ana, a amiga de Santa Teresa. A cruz deu sentido a toda a minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,